país. E o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, declarou nesta semana que pretende votar o texto que trata do fim da escala de trabalho 6x1 até o mês de maio. Ele decidiu criar uma comissão especial para ampliar a discussão sobre a redução da jornada semanal do trabalhador. Há duas propostas de emenda à Constituição sobre esse tema, aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o líder do PSOL, o deputado Tarcísio Mota. A bancada do PSOL encampou essa proposta. Eu começo então cumprimentando o senhor, deputado. Um bom dia, muito obrigada por atender aqui a nossa solicitação, a participar com a gente aqui do Câmara Agora. E eu começo perguntando por que é importante acabar com a escala 6x1. Bom dia, Cassiana, bom dia a todos aqui que nos acompanham na TV Câmara, no Câmara Agora. É fundamental, a pauta da redução da jornada de trabalho sempre foi uma pauta da classe trabalhadora. Ao longo do tempo, desde o início da Revolução Industrial, se discute que é preciso que o trabalhador tenha vida além do trabalho. O trabalhador não pode ter o trabalho única ocupação da sua vida, do seu tempo. E o grande problema que nós temos hoje é de que o trabalhador que está nessa escala, em que trabalha 6 dias e folga apenas 1, ele acaba se tornando escravo do trabalho. Ou seja, o tempo que ele precisa, que ele deveria ter para dedicar para sua família, para sua própria saúde, para sua vida, acaba não existindo. E isso, inclusive, cria problemas de saúde para esse próprio trabalhador, de saúde mental, de exaustão. Então, o que nós dizemos é possível, e outros países já fizeram isso, que ao retirada de trabalho, você, inclusive, aumenta a produtividade, porque esse trabalhador, com um tempo de descanso, com a saúde melhor, inclusive produz mais e produz melhor. E todo mundo ganha. Pesquisa recente do IPEA apontou que os custos para, por exemplo, os grandes varejistas de comércio será menor do que 1%. E mais, vai gerar mais emprego, mais gente consumindo, economia aqui. O Brasil como um todo ganha com essa proposta que vai estar em debate na Câmara dos Deputados. Deputado, agora não é uma unanimidade, né? A gente sabe que o setor empresarial, principalmente, né, o setor de comércio, serviços, questiona exatamente isso que o senhor falou por último, que é essa questão da possibilidade de acontecer desemprego e redução de salários, né? Questiona a viabilidade financeira dessa redução, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, nos mercados, nos shoppings, os trabalhadores cumprem uma jornada de 6 dias de trabalho. Então, o setor alega que para reduzir isso seria preciso demitir ou então reduzir salário para contratar mais trabalhador. Olha, tem duas coisas aqui, Cassiana. Primeiro a classe dominante brasileira sempre se colocou contrária aos avanços para a classe trabalhadora. Quando acabou a escravidão no Brasil, as notícias diziam, vai quebrar o país. Quando teve a introdução das férias, vai quebrar o país. Salário mínimo, vai quebrar o país. E o país nunca quebrou com essas coisas. Então, primeiro a gente tem que dar esse desconto de que a classe dominante acaba não querendo abrir mão da sua margem de lucro, da sua capacidade de exploração dos trabalhadores. Mas tem um segundo ponto, é claro, que o pequeno comércio, aquele comércio de bairro, aquele pequeno mercadinho que não é de uma grande conglomerado, que não tem menos capacidade de aumentar um pouquinho o custo da sua produção, vai precisar de uma regra de transição e de políticas públicas. Ninguém nega essa situação. É preciso que se entenda que hoje determinados setores têm condições plenas de absorver esse pequeno aumento de custo. O custo dessas redes não é apenas com mão de obra, é de outras formas. A pesquisa do IPEA demonstrou isso. E é preciso que a gente saiba, e nessa comissão especial que vai analisar a proposta da PEC, da minha querida companheira Érica Hilton, companheira de partido, vai analisar qual é a política de transição, até que a gente chegue plenamente ao fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho. Eu queria também ressaltar isso. Não adianta a gente agora passar por uma escala 5x2 com 44 horas semanais. Isso significa que o tempo e a exaustão e a vida do trabalhador vai continuar presa apenas no trabalho. Nós vamos precisar reduzir. A proposta, inclusive, do deputado Reginaldo Lopes, que eu cheguei a relatar na CCJ, ela previa a redução para 38 horas semanais. Mas nós sabemos, talvez a gente consiga chegar a 40 horas semanais, mas é preciso redução da jornada de trabalho
com a mudança da escala de 6x1 para 5x2, 4x3, aí a depender de como cada setor da economia vai poder absorver essa determinação. Mas legislar em nome dos trabalhadores brasileiros é uma função do nosso Congresso, e nós, do PSOL, vamos fazer uma batalha para garantir da jornada de trabalho. Deputado, para finalizar, como é que o senhor vê o ambiente político para essa votação? Houve também essa manifestação do governo de enviar um projeto de lei com urgência constitucional para ver se o processo anda mais rápido. E o ambiente político aqui na Câmara, né, a gente comentou que não é um consenso. Será que é possível votar ainda esse primeiro semestre? Olha, eu acho que sim. O governo Lula está empenhado em aprovar essa redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E, portanto, esse é um sinal claro. E a mobilização das pessoas na sociedade também é grande. Eu avalio, e agora com a fala e o pronunciamento do presidente Hugo Motta, que da cadeira de presidente da Câmara dos Deputados anunciou que essa é uma tarefa da Câmara dos Deputados esse ano, eu acredito muito que nós vamos terminar esse ano de 2026 com essa vitória histórica para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. É verdade, essa é uma medida que alcança aqueles que hoje estão sob o regime da CLT. Mas, paralelo a isso, nós estamos discutindo melhorias nas condições de trabalho dos trabalhadores de aplicativo, dos trabalhadores que hoje estão plataformizados, como nós chamamos. Essas duas partes da categoria da classe trabalhadora brasileira terão ganhos esse ano, e nós poderemos terminar o ano de 2026 como um ano histórico de vitória para a classe trabalhadora, e o PSOL estará ao lado desses trabalhadores. Tá certo, deputado Tarcísio Mota, muito obrigada pela participação do senhor. Um bom carnaval. O senhor que está no Rio, tem muita folia por aí, né? Tem muita folia, inclusive. Tem uma escola aqui do lado que está tendo um bailinho de carnaval para os estudantes. Não sei nem se os ouvintes e se aqueles que estão lá nos acompanhando viram isso. Um bom carnaval para todo mundo e muito obrigado pela entrevista, e sigamos juntos. Tá certo, obrigada. Que pena que a gente não escutou o barulho do carnaval. Até mais, deputado. Muito obrigada. E ainda falando sobre esse mercado de trabalho,